Olá, eu queria dividir com vocês algumas ideias sobre o Brasil, aproveitando que o Banco Central diminuiu agora no dia 31 de maio a taxa de juros de 11,25% ao ano para 10,25% ao ano. Então essa é a nossa nova taxa Selic, uma taxa que está em queda, deve cair ainda mais e a velocidade dessa queda a gente vai ter que entender de acordo com a ata do Copom que ainda está para ser divulgada. Mas a par da decisão de juros, a ideia é compartilhar um pouco como que eu estou vendo o Brasil, né, dado essa crise política, econômica e até institucional, né, uma crise, né, gravíssima, talvez uma das maiores que nós vivemos. Eu distribuo o Brasil em três grandes elementos, né, que são três grandes pilares de sustentação do governo Temer, né. O governo Temer, que assumiu dia 12 de maio de 2016, né, ele se calcou em três grandes elementos, né. Primeiro, ministros que eu chamo de ministros para governabilidade, ou seja, ministros que têm forte impacto dentro do Congresso, seja pela sua pessoa ou pelo seu partido, e que o apoio do Congresso está condicionado a cargos, e claro que os cargos estão condicionados a orçamentos. Eu estou falando de orçamentos dentro dos ministérios de bilhões de reais, centenas de bilhões de reais. Então, esse ponto é um balanço importante. Ministros com cargos e orçamentos que garantem aqui um forte trânsito de governabilidade para o governo do presidente Temer. O segundo tripé, ele é formado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein. Os dois emprestam sua credibilidade ao governo, né, com uma estratégia econômica nitidamente acertada, apoiada, né, pelos mercados, apoiada ainda pela sociedade, pelo menos parcialmente, mas que já começa a tirar o Brasil da crise no aspecto econômico, o que lhes garante ainda um pouco mais de credibilidade para outras ações, né, no presente e para o futuro. E o terceiro pilar é o próprio presidente da República, o presidente Michel Temer. É claro que isso aqui são três pilares, né, sustentando um governo. Quando você tira um pilar, o governo se sustenta, mas fica muito mais frágil. E claro que tirando outros pilares, isso aqui vai desmoronar. O que nós estamos fazendo hoje, o que está acontecendo hoje no Brasil, é que a gente está chacoalhando o pilar do presidente da República, com as gravações que foram divulgadas, com a investigação agora no Supremo Tribunal Federal e com toda uma discussão sobre uma eventual saída do presidente, independente da forma que isso ocorreria. Ao chacoalhar a permanência do presidente da República, naturalmente a gente está chacoalhando acordos que o presidente fez para montar esse primeiro pilar, que é o pilar dos ministérios focados em governabilidade. Ou seja, os acordos feitos para atrair ministros que garantam alta repercussão de votos e aí sim governabilidade no Congresso, ficam impactados. Inclusive, porque muitos ministros desembarcam do governo ou discutem a saída do governo, né? E essa saída, claro que é uma saída que pode tirar muito apoio do Congresso, e sem apoio do Congresso e sem governabilidade, os ministros, né, ligados à área econômica perdem capacidade de trabalho, né? E em termos claros, o Brasil perde capacidade de aprovar a reforma da Previdência e perde capacidade de aprovar a reforma trabalhista, que são dois sinais fundamentais de que a equipe econômica conseguiria levar o Brasil para um cenário correto, um cenário de perspectivas positivas, né, sempre em termos econômicos. Então, essas são mais ou menos as ideias que eu queria dividir, né? O Brasil continua com muita interrogação, a saída da crise econômica está intimamente ligada às questões políticas, e as questões políticas estão intimamente ligadas à solução, né, da permanência ou não do presidente da República e, em caso de continuidade, qual seria essa continuidade, em que termos, com qual apoio do Congresso e, em caso de saída do presidente, né, quais seriam os modelos de sucessão, de que forma, e entender também se um sucessor não pioraria a situação, dado que não existe consenso, né, e nem apoio da população com relação a outros possíveis nomes que estão sendo citados como alternativas. Claro, eu desejo o melhor para o Brasil e acho que a gente tem que, né, como brasileiro, como cidadão, né, discutir, comentar, né, tentar compartilhar um pouco
para que todos possamos aprender uns com os outros e tornar o Brasil melhor. Obrigado.